Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material simplesmente fascinante. É sério, esse texto tece uma teia absurdamente complexa de teorias, indo desde o desacobertamento extraterrestre até a nossa evolução espiritual. É uma verdadeira jornada, conectando anomalias inexplicáveis aqui da Terra com conclusões de proporções cósmicas. Vamos examinar tudo o que o autor propõe, mantendo aquela nossa lente objetiva, claro, mas totalmente cativados por essas alegações surpreendentes. Vamos lá? Certo, vamos direto ao ponto. O material base já começa trazendo uma publicação bem peculiar da revista Discover sobre uns fragmentos de crânios de hominídeos encontrados em Boskop, na África do Sul. Olha só a proporção. Os cérebros de Boskop eram 30% maiores que os nossos e o córtex pré-frontal, impressionante, 53% maior. É muita coisa. O autor pega esses dados paleontológicos e sugere que essas figuras antigas tinham não só uma inteligência fora do comum, mas uma intuição altamente avançada. Aí fica a grande pergunta no ar: por que um grupo aparentemente tão evoluído mentalmente simplesmente desapareceu do mapa? E para entender como o autor conecta esses achados biológicos com os mistérios do universo, nossa jornada vai passar por 5 pontos bem específicos. Primeiro, o impulso pelo desacobertamento. Depois, as mensagens dos criadores de círculos nas lavouras, a engenharia reversa do tempo, os arquivos secretos da Índia e, para fechar com chave de ouro, a reunião de família galáctica. Parte 1. O movimento pelo desacobertamento. Bom, nesse material, o termo desacobertamento é descrito como aquele momento hipotético em que os governos finalmente abririam o jogo, revelando todos os arquivos secretos sobre extraterrestres. E para entender por que o texto dá tanta ênfase nisso, a gente precisa olhar para este número astronômico: 100 bilhões. 100 bilhões. Segundo um cálculo feito lá em 2009 pelo Dr. Alan Boss, do Instituto Carnegie, esse é um número provável de planetas parecidos com a Terra só na nossa Via Láctea. Pensa bem, é suficiente para encher os céus de possibilidades. O autor usa essa imensidão toda para ancorar suas afirmações, argumentando que, estatisticamente falando, o universo tem que estar absolutamente lotado de vida inteligente. Trazendo a conversa de volta para a Terra, o livro relata os bastidores de um evento de 2001 organizado pelo Dr. Stephen Greer. E aqui aparece esse número muito específico, 57. Ele vem do testemunho do sargento Clifford Stone. O texto narra, de forma bem direta, que o Stone estava visivelmente emocionado quando afirmou ter operado com um manual de campo militar, e esse manual descrevia nada mais, nada menos que 57 variedades de vida extraterrestre atuando aqui no nosso planeta. E o detalhe mais intrigante dessa história toda, a alegação de que todas essas variedades teriam aparência perfeitamente humana. Parte 2. Mensagens dos criadores de círculos. E isso ilustra brilhantemente a precisão absurda que o material descreve. Em 2008, surgiu uma formação gigantesca nas plantações, perto das pedras de Avebury Manor, lá na Inglaterra, que deixou os especialistas de queixo caído. O autor aponta que análises independentes usando softwares de astronomia super avançados chegaram a uma conclusão bem clara. Aquilo não era um desenho aleatório. Na verdade, era um mapa exato, em proporção perfeita, do nosso sistema solar. E o mais louco, ele apontava especificamente para o alinhamento de uma data profética, 21 de dezembro de 2012. O grande argumento do material aqui é que essas figuras desafiam totalmente a ideia de que seriam só uma pegadinha feita por humanos com pedaços de madeira. Peguemos o exemplo daquela formação incrível chamada Julia Set, perto de Stonehenge. Ela supostamente apareceu em rápidos 15 minutos em plena luz do dia. E dá só uma olhada nessa lista de anomalias recolhidas nessas áreas. A gente tem desde moscas com as asas derretidas coladas nas plantas, até níveis de radiação 76% mais altos. Além disso, nódulos de crescimento alongados, como se tivessem passado por um micro-ondas gigante, microperfurações nas células e até falhas bizarras em bússolas e equipamentos elétricos. É uma coleção de características físicas que são alteradas de um jeito profundo e, francamente, inexplicável. Agora, olha essa anedota impressionante que a fonte traz. Voltando para aquela formação de Avebury de 2008, o dono da fazenda teria ficado furioso e passado um trator por cima de tudo para destruir o desenho. E a resposta? Bom, os criadores supostamente voltaram logo em seguida e refizeram o desenho do zero, só que dessa vez, maior ainda. O Sol foi expandido até a órbita de Vênus e surgiram uns símbolos minúsculos parecendo organelas de células nas bordas da formação. Para o autor, essa interação, essa espécie de diálogo é uma pista enorme de que a mensagem ali não é só sobre astronomia, é sobre uma transformação biológica iminente.
Parte 3. Engenharia reversa e viagem no tempo. Aqui o texto introduz um conceito bem peculiar chamado transiator. Segundo as testemunhas citadas, programas secretos do governo conseguiram criar sensores que basicamente imitam a nossa biologia, mais especificamente a glândula pineal humana. O material argumenta que a nossa pineal funciona quase como um amplificador psíquico. Então, construir uma máquina baseada nela permitiria, na teoria, acessar o que eles chamam de campo da fonte. O objetivo? Detectar ameaças ou eventos futuros antes mesmo de eles acontecerem. Parece filme, mas o texto trata isso como engenharia real e classificada. E para entender a física por trás dessa ideia, a gente esbarra na chamada teoria do crescendo. O autor explica que a matéria comum, descrita aqui como matéria tarion, pode absorver tanta energia que o seu movimento interno acaba ultrapassando a velocidade da luz. Esse ponto limite é o crescendo. Quando essa barreira cai, a matéria entra num estado de superposição quântica. Basicamente, a ideia é que os átomos, se estimulados do jeito certo, podem simplesmente dar um salto da nossa realidade física para realidades paralelas. Assim, num estalar de dedos. E a aplicação prática de toda essa teoria estaria num dispositivo ultra-secreto chamado Projeto Looking Glass. Baseado nas delações detalhadas do texto, o processo funciona assim. Primeiro, ativa-se um escudo eletromagnético absurdamente forte, usando 3 anéis rotativos. No centro disso tudo, fica um barril preenchido não com urânio, mas com água. Água mantida exatamente a 35 graus Celsius, que é bem perto da nossa temperatura corporal. Aí, acelera-se tudo até atingir aquele estado de crescendo. De acordo com os relatos, essa engenhoca não só permitiria espionar o futuro, como, em certas configurações, abriria literalmente um portal físico através do espaço e do tempo. Loucura, né? Parte 4. Os arquivos secretos da Índia. A fonte agora muda de marcha e foca numa série de artigos que teriam vazado no portal Índia dele. Eles alegam que a Índia começou a ter contato direto com inteligências extraterrestres logo depois daqueles testes nucleares polêmicos nos anos 70 e 98. Então, o ponto crucial aqui é o que essas inteligências ensinaram, um verdadeiro choque de realidades. Dá uma olhada nessa tabela. No nosso universo físico, o tempo é linear, anda só para frente. Já no universo paralelo proposto por eles, o tempo é só mais uma dimensão, tipo altura e largura, que dá para navegar livremente. Criar buracos de minhoca ou gerenciar múltiplas entidades simultâneas passa a ser algo incrivelmente fácil, em total contraste com a dificuldade mecânica gigante que a gente tem do lado de cá. E o segredo, o grande truque de mágica para operar nesse nível de avanço, seria a criação de massa negativa. Os documentos indianos, segundo o material, afirmam que acelerar a matéria para converter massa e alterar a gravidade permite basicamente desvincular o espaço do tempo. Isso daria a essas naves a capacidade de saltar por buracos de minhoca e dimensões paralelas de forma praticamente instantânea. E o texto vai ainda mais longe. Ele ressalta que dominar o eixo temporal dessa maneira confere na prática uma espécie de imortalidade para a civilização que o controla. Parte 5. A reunião de família galáctica. Certo, todos esses enigmas quânticos, anomalias e vazamentos de governos, para onde isso tudo nos leva? O autor amarra todas essas pontas convergindo para uma conclusão grandiosa. Uma das afirmações baseia-se no depoimento de um informante militar conhecido apenas como Sr. X. Antes de falecer repentinamente, ele descreveu planos para um evento global colossal de desacobertamento agendado por essas inteligências. E como a gente vê na citação dele, o contato direto não seria uma invasão apocalíptica, mas teria um propósito bem específico: quebrar de vez as crenças limitantes da nossa humanidade e nos dar uma escolha. A escolha de entender quem somos no cosmos e de darmos juntos um enorme salto evolutivo e espiritual. Qual é, no fim das contas, a grande moral da história dessa teoria toda? O material descarta completamente qualquer visão pessimista de fim de mundo. Em vez disso, ele abraça a ideia de que o próprio universo funciona como um ser gigantesco, superconsciente e vivo. O que se propõe é que a Terra e todo o nosso sistema solar já estão no meio da transição para uma chamada Era de Ouro. Mas atenção ao detalhe, não é algo em que a gente só senta e assiste. Para o autor, esse evento exige participação ativa. É um chamado super urgente para que o coletivo humano desperte aquelas novas capacidades biológicas intuitivas e finalmente abrace essa consciência cósmica expandida. Quando a gente junta todas essas peças no mesmo tabuleiro, aqueles crânios imensos na África, recados hipercomplexos desenhados em plantações, as teorias sobre portais no tempo e essas revelações sobre a nossa família galáctica, a reflexão que o material deixa é simplesmente monumental.
O autor enxerga o planeta Terra não como um acidente ou um experimento aleatório, mas como uma imensa, rigorosa e belíssima escola para a nossa evolução espiritual. E perante essa avalanche de alegações extraordinárias que dissecamos juntos hoje, eu deixo uma provocação para ficar martelando na cabeça. Se esse grande dia de salto evolutivo e contato cósmico está, de fato, se aproximando a passos largos, será que a humanidade tem a maturidade necessária para encarar o seu dia de formatura? É algo profundo e fascinante para se continuar investigando. Um abraço a quem acompanhou mais essa exploração imersiva e nos vemos na próxima.